Olá, pessoal. Sou a professora Charlene Hartz, sou docente do Colégio Brasileiro de Osteopatia e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a atuação da osteopatia no cuidado com o atleta. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, acho que é importante primeiro a gente falar, né, quais são os momentos, as estratégias que uma equipe multidisciplinar hoje prioriza quando a gente trabalha com um atleta. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia do tratamento osteopático e como ele se insere, então, dentro desse contexto. E, por último, vou falar um pouquinho sobre evidências científicas acerca desse tema. Bom, quando a gente fala da atuação, né, com o esporte, seja ele um esporte de alto rendimento, ou um atleta amador, ou uma pessoa que queira praticar atividade física, ou até mesmo atividade esportiva, buscando, né, uma melhora da sua saúde, da sua qualidade de vida, a gente, hoje, enquanto equipe multidisciplinar, busca muito o conceito da prevenção, né? Da prevenção de lesões e da otimização da função daquele corpo e daquele indivíduo, né? Antigamente a gente pensava mais na questão da reabilitação, né? Ou seja, se tratar aquele corpo apenas quando uma lesão ocorria ou quando algum sintoma aparecia. Mas hoje o grande foco da atuação das equipes multidisciplinares com atletas são atuar no aspecto preventivo, ou seja, na recuperação daquele indivíduo pós-exercício e na manutenção da sua função, né? Eu consegui auxiliar na manutenção da função daquele movimento, daquele corpo, para que ele consiga executar a sua atividade da maneira mais eficiente e gastando menos energia, né, reduzindo o estresse sobre aquele sistema. Isso vai me garantir uma boa condição de performance associada a um menor risco do surgimento de uma lesão, de uma dor, né, ou de um estresse importante. Bom, e aí, para a gente alcançar esse grande desafio da prevenção, a gente atua hoje em todos os momentos, né, de cuidado com esse atleta, no momento pré-competição, durante a competição e posteriormente à competição. Então, a gente está sempre ali atuando e usando estratégias para auxiliar aquele atleta a alcançar a performance, a otimização e a prevenção de lesões, tá? Legal. E, bom, dentro desse cenário, a osteopatia tem sido, né, uma grande aliada aí nesse processo, e a gente já vai falar sobre a filosofia osteopática e por que ela encaixa tão bem nesse modelo, né, de prevenção. E aqui eu trouxe um momento só para a gente falar que a osteopatia ela tem realmente se desenvolvido muito no cenário mundial, né, de cuidado com o atleta de alto rendimento, e a gente vê hoje osteopatas compondo as equipes, né, multidisciplinares em diversos esportes, né, como futebol, grandes esportes, modalidades olímpicas, atletismo, enfim, diversos esportes já têm, né, osteopatas dentro das suas equipes multidisciplinares. E um marco importante que mostra esse desenvolvimento da osteopatia dentro desse cenário é a inserção da osteopatia como uma atividade, né, de cuidado ao atleta dentro das policlínicas das vilas olímpicas e paralímpicas dos Jogos de Londres em 2012 e do Rio em 2016, né, mostrando aí como houve esse crescimento e esse destaque mesmo da osteopatia dentro desse cuidado e dessa equipe multidisciplinar que atua sobre o atleta. Bom, falando um pouco sobre os efeitos, né, da osteopatia, ou como que a osteopatia atua sobre o atleta, eu trouxe esse artigo, que é um artigo não tão recente, mas um artigo interessante que mostra para a gente, né, como que o tratamento manipulativo osteopático ele pode auxiliar o atleta, né? Então, o que esse trabalho nos mostra, né? Que é uma visão interessante. Que o tratamento manipulativo osteopático ele tem algumas filosofias, né? Dentre elas, entender o corpo como uma unidade, né? Entender que o corpo é capaz de uma autorregulação a partir de estímulos que nós vamos oferecer, auxiliando o corpo a encontrar esse processo de autorregulação e a homeostase, né?
e entender que a estrutura e função são interrelacionadas. Então, como eu falei anteriormente, pensando no aspecto de prevenção e otimização da função daquele corpo e daquele indivíduo, né? Quando nós atuamos sobre o corpo, pensando nesse conceito do corpo como uma unidade da autorregulação e melhorando, dando elementos para que essa estrutura e função sejam mais eficientes, nós estamos atuando positivamente sobre esse aspecto da prevenção de lesões aí no atleta, né? Da otimização da performance, isso vai ser extremamente benéfico para o atleta. Como que a gente alcança isso com o tratamento manipulativo osteopático? Né? Utilizando técnicas manuais de tecidos moles e manipulativas, né? Sempre objetivando otimizar a circulação e a função. Então, isso é algo, uma palavra importante, né? Quando a gente fala do esporte, a otimização daquela funcionalidade. Isso vai auxiliar muito no menor gasto energético, na redução do estresse, e isso vai gerar uma eficiência melhor para aquele indivíduo executar as suas atividades em alta intensidade, né, e performar de maneira mais adequada. Bom, e aí, ainda dentro do conceito da filosofia osteopática, que eu acho que é importante a gente ressaltar, é entender que a gente não olha apenas para o sistema biomecânico. Então, a osteopatia, ela atua baseada hoje em 5 modelos, né? São os modelos que a gente utiliza para elucidar, né? É óbvio que esses modelos eles são fragmentados de forma didática, mas quando a gente está tratando aquele indivíduo, a gente vai sempre pensar no corpo como uma unidade, na interação de todos esses modelos sobre aquele sistema ou sobre aquele indivíduo. Então, quais são os 5 modelos que a osteopatia se baseia, né? Então, o modelo biomecânico, respiratório e circulatório, neurológico, metabólico, energético e comportamental. Então, o que é considerado, né, eficiente para esses modelos? Então, quando eu tenho esses modelos saudáveis, o que é ser um modelo saudável? É ser eficiente e efetivo. De novo, a gente falando sobre a palavra eficiência, falando sobre a palavra otimização, né, de cada um desses elementos. Então, quando eu falo de modelo biomecânico, eu estou falando sobre a postura, o movimento, estou me referindo mais a ações sobre o sistema músculo-esquelético, que é extremamente importante para a gente deixar aquela função do movimento, novamente, eficiente, efetiva, gastando menos energia, né? Um movimento que consiga ser mais fluido e mais eficiente. Outro modelo seria o modelo respiratório e circulatório, onde nós vamos pensar, né, em melhorar o suprimento arterial, a drenagem linfática e venosa e a respiração celular, né? Quando a gente pensa nesse modelo, as nossas técnicas vão auxiliar diretamente no momento de recuperação pós-exercício, otimizando, né, toda essa questão de fluidez do corpo, que é extremamente importante nesse processo de recuperação pós-exercício. Quando a gente fala do modelo neurológico, a gente está falando sobre integração e processamento sensorial, equilíbrio autonômico e funções centrais e periféricas eficientes. Quando eu falo em equilíbrio autonômico, principalmente, isso é extremamente relevante no esporte, entendendo que nós já temos diversos estudos demonstrando que um bom equilíbrio autonômico é associado com a melhora do sono, a melhora da recuperação, né? Não só ter um sono duradouro, mas ter um sono eficiente, e isso é um dos grandes marcadores de prevenção de lesão no esporte. Não adianta a gente fazer milhões de ações biomecânicas e aquele atleta não está conseguindo descansar adequadamente. Então, nesse modelo, a gente vai estar atuando bastante aí sobre essa questão também do equilíbrio autonômico, da recuperação, da melhora da qualidade do sono, da diminuição do estresse, tá? Em relação ao modelo metabólico energético, a gente está, então, atuando, né, sobre
a melhora de processos metabólicos, né? Regulação endócrina imunológica, que também vai ser diretamente relacionada, né, a essa melhora da capacidade de recuperação frente a um estímulo, né? Então, tudo isso gerando elementos para que aquele atleta consiga treinar em alta intensidade, mas conseguir recuperar as suas funções posteriormente a esse estímulo. E o modelo comportamental, onde o que seria um modelo comportamental adequado, né? A gente ter funções emocionais, mentais, espirituais eficientes, né? Então, o que a gente quer, na verdade? Quando a gente atua com as técnicas sobre esse indivíduo e faz a avaliação osteopática, embora a gente tenha essa divisão, obviamente, que é didática, a gente está atuando pensando em todos esses modelos e, obviamente, entendendo aquele corpo como uma unidade funcional. E quando eu tenho esse olhar mais amplo, a partir desse olhar da osteopatia, eu consigo ajudar em muitas questões relacionadas à melhora imunológica, à melhora do sono, à melhora da recuperação, o que, dentro do cenário do esporte, é extremamente relevante para o aspecto de boa performance e prevenção de lesões. Bom, e aí, falando um pouco de evidência só sobre a osteopatia, eu trouxe alguns trabalhos aqui que foram feitos, né, dentro desse modelo. Então, a gente tem já bastante trabalho de técnicas, diversas técnicas sobre o cuidado com o atleta. Então, aqui, alguns trabalhos de terapia crânio-sacral e controle fisiológico, né, em atletas de futebol. Aqui, um trabalho que mostrou, né, como que é feito o tratamento osteopático visando, né, o período pré-competição e como isso influenciou a performance durante 2 temporadas consecutivas num time de futebol. Então, eles acompanharam esses atletas durante 2 temporadas fazendo o tratamento manipulativo osteopático. Então, mostrou resultados eficientes na prevenção de lesão e diminuição das lesões por estresse ao longo desse período. Um trabalho muito interessante. Aqui, outro trabalho mostrando, né, que o tratamento manipulativo osteopático preventivo reduziu as fraturas por estresse, né, em jogadores de cross-country, que é uma modalidade que se assemelha aí, né, a esportes intensos. Então, o que a gente tem, na verdade, né, entender que a partir do momento que eu tenho a atuação da osteopatia, dentro desse conceito que eu falei anteriormente, os trabalhos mostram que isso pode auxiliar bastante na redução do estresse e da eficiência desse indivíduo, atuando aí bastante sobre o aspecto preventivo, que é algo que eu quero destacar aqui com esses trabalhos e também com a minha fala anterior. Aqui um outro trabalho mostrando, né, como que esse cuidado, né, através da osteopatia pode influenciar o cuidado com o atleta, também demonstrando que esse acompanhamento constante de manutenção, né, da eficiência desse corpo aí pode auxiliar bastante no aspecto da prevenção. Além desses trabalhos que são mais pontuais, eu trouxe esse trabalho com um trabalho bem mais recente, de 2018, e é uma revisão narrativa que compila um pouco todos esses outros trabalhos que já foram apresentados, falando sobre esse tratamento manipulativo osteopático e o esporte. O que esse trabalho mostra, né? Que o tratamento manipulativo osteopático, ele demonstra contribuir na melhora do desempenho atlético, e isso foi evidenciado nos trabalhos, né, que foram utilizados aqui nessa revisão, principalmente reduzindo as lesões induzidas por estresse, né? Mas também levantando o questionamento de que, falando de ciência, a gente ainda tem que evoluir um pouco mais nas pesquisas, fazer estudos com um número maior de populações, com diferentes esportes. Grande parte dos trabalhos realizados com osteopatia avaliaram esportes intermitentes, esportes de alta intensidade. Então, ainda, né, existe uma lacuna muito grande
em outras modalidades esportivas, mas isso é algo que fica, né, de alerta para próximos estudos aí para o desenvolvimento da ciência nessa área. Bom, e aí, complementando essa questão do tratamento osteopático no esporte, eu trouxe um trabalho, que é um trabalho de forte impacto, que cita a osteopatia, que é esse trabalho do British Journal de 2018, que fala sobre, nesse caso, né, as pesquisas, né, e a atuação das técnicas de fáscia, né, do tecido facial dentro do esporte. Então, fala sobre todo o contexto da fáscia e o esporte, desde o diagnóstico até a prevenção de lesão e as adaptações faciais que acontecem ao longo da prática esportiva. Mas o que eu quero trazer especialmente com esse trabalho é demonstrar que as técnicas osteopáticas, elas estão inseridas dentro desse trabalho, demonstrando aí que a osteopatia também pode atuar muito positivamente sobre as adaptações do esporte. Então, ele mostra, né, principalmente esse conceito da transmissão de tensão, da fluidez, a importância, né, que a fáscia tem para que uma fáscia bem harmonizada, com um bom deslizamento, ela permite uma melhor fluidez, né, do ponto de vista sanguíneo, venoso, linfático, e isso é extremamente relevante, como nós falamos ali, né, sobre a questão da recuperação. No caso do conceito da transmissão de tensão, a gente entender que a fáscia tem um papel relevante também para otimizar essa transmissão de tensão entre as cadeias faciais, e isso gera um grande impacto sobre a eficiência do movimento, e isso vai ser extremamente relevante para a gente do ponto de vista também de economia de movimento e de otimização da função, o que diretamente vai estar relacionado a uma boa performance e a prevenção, né, de lesão. E aí, de maneira geral, esse trabalho mostra, né, que obviamente que os mecanismos pelos quais esses efeitos acontecem ainda precisam de mais estudos, mas a gente tem evidências iniciais fortes mostrando que o aumento da perfusão arterial e o deslizamento aumentado, o ganho do deslizamento das camadas faciais que nós alcançamos com as técnicas que nós utilizamos, aumentam essa transmissão de tensão, e por essas duas vias, né, alcançadas através de algumas técnicas, segundo esse artigo aí, a massagem, a osteopatia e o Rolfing, a gente consegue um ganho, né, tanto nesse conceito da melhora da regeneração tecidual, mas também uma melhora no desempenho atlético. Então, em resumo, mostrando, né, que a osteopatia está inserida dentro desse papel, né, de otimização do desempenho e também na melhora da regeneração e da prevenção. Bom, e aí, em suma, o que a gente pode entender como um contexto geral, como que a osteopatia pode, né, auxiliar esse processo baseado aí nesses trabalhos que eu mostrei para vocês. Como eu entendo também o papel da osteopatia dentro dessa equipe, né? A osteopatia, ela faz parte, então, da avaliação global dinâmica que deve ser feita. Por que dinâmica? Porque é um processo dinâmico. Quando a gente está cuidando do atleta e atuando sobre esse aspecto da prevenção, o tempo inteiro a gente tem que estar avaliando esse indivíduo e fazendo as alterações necessárias. Então, a avaliação anual e a avaliação osteopática, ela faz parte dessa avaliação global dinâmica que precisa ser feita dentro, né, do cuidado com o atleta. A partir daí, a gente pode fazer uma intervenção precoce, eu não preciso esperar uma lesão acontecer para eu identificar algum padrão ou algum tecido que possa estar precisando de intervenção. Eu faço a minha avaliação e já faço uma intervenção precoce nesse indivíduo, né? Minimizando
minimizando, então, o risco dele desenvolver padrões adaptativos negativos, que podem gerar sobrecarga, podem aumentar o estresse daquele tecido, podem estar repercutindo em uma má perfusão arterial, uma má circulação, que vai influenciar, por exemplo, em uma pobre recuperação, certo? Um desequilíbrio autonômico que vai, posteriormente, poder influenciar no sono, na recuperação. Então, a partir daí, a gente consegue minimizar esses padrões adaptativos, né, e manter aquele indivíduo mais próximo da sua homeostase, mais próximo do seu equilíbrio. Dentro disso, ela vai auxiliar também, principalmente no processo de recuperação e manejo das cargas de treinamento. Então, esse estresse de treinamento, estresse da carga e a recuperação, então a gente vai estar atuando direto nesse manejo, com essas intervenções e com esse olhar amplo que a osteopatia traz, reduzindo fatores de risco para a lesão e, obviamente, interferindo sobre o desempenho esportivo. Todos os profissionais que atuam na equipe multidisciplinar vão estar focando a melhora do desempenho. E à medida que a gente faz todas essas ações, nós vamos estar contribuindo diretamente para o desempenho. E aí eu sempre gosto de finalizar as minhas apresentações com essa imagem, que todo esse trabalho que a gente faz e todo esse olhar que a gente tem para ver o nosso atleta alcançando os seus resultados, seja ele de alto rendimento ou não, seja aquele indivíduo que quer praticar uma atividade esportiva para a sua qualidade de vida, o que nós queremos é que esse indivíduo, esse atleta, ele alcance seus objetivos e que ele esteja com um corpo saudável, eficiente e que ele não venha a ter lesões. Esse é o nosso maior objetivo aí de cuidado com o atleta. Então, fica aqui os meus contatos, para quem quiser entrar em contato, mandar e-mail, fica à vontade aí para tirar dúvidas e espero que tenha contribuído aí com um pouquinho do conhecimento sobre a osteopatia e o esporte. Obrigada e até a próxima.